Muito bem, meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido os irmãos, tanto aqueles que estão aqui no templo como aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 1 e, com a graça de Deus, agora pela manhã nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 até o versículo 20. Palavra do Senhor para os nossos corações. Marcos, capítulo 1, verso 16 ao 20. Se não fosse pedir muito, você poderia ficar de pé, só para descansar sua coluna, já que você vai passar um tempinho sentado. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos 1, 16 a 20 diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra que traz alívio, alento, consolo ao nosso coração e que nos instrui na caminhada da vida. Palavra que é infalível, que é inerrante, que é suficiente para cada um de nós. E eu quero te pedir, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Nós estamos numa caminhada no Evangelho de Marcos e estamos vendo como Marcos tem uma tese que ele está defendendo. Ele prova que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias, é o enviado do Senhor. Nós já vimos Marcos mostrando a preparação de Jesus para exercer o seu ministério. Quando ele mostra para nós o precursor, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. E na mensagem passada nós vimos, versículo 14 e 15, que depois de João ter sido preso, Jesus inicia agora o seu ministério. O precursor saiu de cena, Jesus entra em cena e inicia o seu ministério de pregação, pregando exatamente na Galileia. Ele escolhe a Galileia como ponto de partida do seu ministério. E aí diz o texto, verso 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós vemos aqui Jesus iniciando o seu ministério de pregação, a obra para a qual ele veio enviado pelo Pai. Ele inicia como um pregador, ele é um pregador, um proclamador das boas novas. Mas é interessante que Marcos, ele vai continuar falando sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, e ele vai chamar a atenção agora, não para algum milagre de Jesus na Galileia,
não para alguma obra extraordinária de Jesus lá no contexto da Galileia. Ele não vai trazer para nós detalhes sobre a Galileia. Ele vai chamar a nossa atenção para o chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. E por que ele faz isso? Porque ele vai mostrar para nós que Jesus, que é rei, esse é o tema do Evangelho de Marcos, um dos temas, ele está estabelecendo o seu reino. E aí aqui ele vai chamar os seus primeiros súditos, os primeiros seguidores, aqueles primeiros que estarão junto com ele, levando esse reino adiante. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que Marcos não está aqui simplesmente contando histórias. Eu já falei isso para vocês. A ideia de Marcos aqui, quando ele coloca esses eventos, não é simplesmente chamar a atenção para esses eventos em si, mas mostrar o quanto esses eventos, esses acontecimentos daquela época, provam que Jesus é o Messias, é o Rei. A ênfase aqui não é a história dos discípulos, a ênfase aqui é a autoridade de Jesus. O que Marcos está mostrando aqui, por A mais B, e a partir de agora ele vai trabalhar isso de diversas formas, é que Jesus, como Messias, o enviado de Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. E ele vai começar mostrando a autoridade de Jesus no chamado soberano dos primeiros discípulos. Jesus vai dar uma palavra, Jesus vai chamar estes homens, e estes homens imediatamente eles vão obedecer e vão seguir o Senhor. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Nunca leia os evangelhos achando que você está simplesmente diante de histórias isoladas ou de relatos que devem simplesmente preencher a nossa curiosidade. Não. Esses relatos estão aqui, muitas vezes não numa ordem cronológica, mas numa ordem teológica, para provar que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo o texto, e à medida que a gente for lendo, a gente vai expondo e trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Olha como é que diz o texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus escolheu a Galileia, aquela região desprezada, simples, humilde, uma região que era tida para os judeus como uma região totalmente que vivia em trevas, de pessoas simples, humildes. Jesus escolhe exatamente esse local para ser o ponto de partida do seu ministério. E um dia Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia. Primeira observação que eu queria fazer para a gente entender o texto é que, muito embora esteja aqui a expressão mar da Galileia, os judeus chamavam de mar, mas se você ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que tem uma ênfase para os gregos, para gentios, Lucas já não vai chamar de mar, ele vai chamar de lago. Porque, na verdade, nós estamos aqui diante de um lago de águas doces. Então, era chamado de mar pelos judeus por causa da sua extensão, do seu tamanho e da importância que ele tem ainda hoje para o povo de Israel. O mar da Galileia, ou esse lago lá, dizem os estudiosos que ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Então é muito grande. E é o maior reservatório de água doce para aquela região. E que durante muitos anos ele era a única fonte de água potável e também a fonte econômica para aquele povo. Porque no mar da Galileia, tendo em vista que é de água doce, o povo tirava a água
para o seu sustento, mas também existia ali, na época de Jesus, um grande comércio de peixes. Para os irmãos terem uma ideia, na época de Jesus, diz o historiador Flávio Josefo, que foi governador dessa região, que é aquele grande historiador da história dos judeus, que escreveu, né, a história dos hebreus. Flávio Josefo disse que nessa época aqui, tinha nada mais, nada menos do que em torno de 300 empresas de pesca no Mar da Galileia. Só barcos, tinha mais de 200 barcos. Houve um momento em que, na guerra judaica, se precisou de alguns barcos, e só no Mar da Galileia tinha mais de 250. Então o comércio era muito forte. Por quê? O povo daquele período, eles não comiam carne como nós comemos hoje, com facilidade. No máximo, eles comiam carne uma vez por semana. Então, eles trabalhavam a questão do comércio de peixes, porque eles viviam da pesca. Eles viviam exatamente da pesca. Eles comercializavam com Antioquia, com Alexandria, no Egito. Eles comercializavam com toda aquela região conhecida na época. E aí mostra a importância desse mar, a importância desse mar para a nação de Israel. E Jesus está caminhando junto ao Mar da Galileia, e dentre centenas de pessoas, dentre centenas de barcos, ele viu dois irmãos. Ele viu ali dois barcos, e esses barcos e essas pessoas chamam a sua atenção. Ele coloca os olhos sobre essas pessoas. Olha como é que diz o texto. Caminhando junto ao Mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Isso aqui deve nos chamar a atenção, meus irmãos, porque, como eu disse, tinha centenas de pessoas, centenas de barcos, e Jesus viu Simão e André lançando redes. A questão aqui é que esse olhar de Jesus é um olhar diferenciado, é um olhar com propósito, é um olhar que tem um objetivo, é o olhar de Deus, é o olhar soberano. Jesus não está pura e simplesmente aqui vendo aqueles homens, ele está focando naqueles homens. Ele está dando uma atenção especial para aqueles homens, porque ele tem um propósito na vida deles. E isso aqui já deve começar a nos fazer tirar lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Caminhando junto ao Mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Eles estavam lançando redes. A outra coisa importante destacar aqui é que existia dois tipos de redes na época de Jesus, e que ainda hoje é assim nos nossos dias. Existia aquela rede que hoje chama-se rede de arrasto, né? Que fazia a varredura, que hoje é inclusive proibido em alguns momentos esse tipo de rede. Então pegava-se dois barcos, colocava-se esse tipo de rede, né? Uma malha de rede, e aí iam com aqueles dois barcos passando no Mar da Galileia e arrastando o que tinha de peixes. Então era uma pescaria grande. Mas a rede que está sendo citada aqui não é essa. É a nossa famosa tarrafa, né? Que é essa rede que um homem, um pescador, ele precisa ter força, habilidade, agilidade, e ele joga aquela rede que parece um guarda-chuva, que quando ela se abre, ela vai cair ali, nas pontas da rede tinha ou pedra ou metal, e aí ela bate na água, ela enreda todos os peixes que estão ali. E o pescador, com agilidade, com força, com perícia, ele puxa essa rede. Era esse tipo de rede que a palavra que está aqui no original está descrevendo. Não era aquela rede de arrasto, aquela rede grande,
era essa rede que o pescador joga, essa rede que o pescador precisava exercer o seu trabalho individual. E isso aqui também tem lições para nós. Então, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus vai chamar pescadores. É muito interessante, meus irmãos, que Jesus está iniciando o seu ministério. Jesus está chamando os primeiros homens a compor essa nova comunidade, a igreja, o reino de Deus. E Jesus não foi buscar os seus primeiros discípulos na escola de profetas, não foi buscar em Jerusalém, não foi buscar entre a classe aristocrática judaica, não foi buscar entre os grandes homens ou filósofos do seu tempo. Ele está chamando pescadores, homens simples, humildes, pessoas comuns. Eu estava lendo um comentarista, Dr. William Barclay, no seu comentário ele diz o seguinte, que Deus ama pessoas comuns, simples. Deus ama tanto as pessoas simples e comuns que Ele fez muitas delas. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Ele vai chamar pescadores da Galileia, gente simples, gente humilde como eu e você. Talvez se eu e você estivéssemos começando um empreendimento como Jesus está começando aqui, de tamanha importância, de tamanha magnitude, nós jamais chamaríamos pescadores para fazer parte do nosso grupo, da nossa diretoria, daquele grupo que seria o grupo base. Nós jamais chamaríamos. Nós iríamos procurar estudiosos, teólogos formados, doutores, PhD, gente experiente para fazer a obra. Jesus chamou pescadores, homens simples, homens comuns, para dizer o seguinte: Deus pode pegar pessoas comuns e transformá-las para a sua glória e através de pessoas comuns abalar o mundo. Isso é um alento para mim e você. Significa dizer que Deus pode usar a mim e você, que Deus pode usar a cada um de nós na sua obra. Diz o texto o seguinte: disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você prestou atenção aqui que o sujeito dessa narrativa é Cristo? Que a ênfase de toda essa narrativa está na pessoa de Cristo? Jesus é a figura principal. Olha como é que o texto coloca. É Jesus quem está caminhando junto ao mar da Galileia. Foi Jesus quem viu os irmãos Simão e André lançando as redes. É Jesus quem vai falar com eles, que vai dar uma ordem para eles. E é o Senhor Jesus quem está dizendo que vai, a partir do chamado na vida deles, vai treiná-los e enviá-los para serem pescadores de homens. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui, meus irmãos? Porque o propósito de Marcos, como eu disse na introdução, em começar o seu evangelho mostrando Jesus convocando homens para fazer parte do seu reino, o propósito de Marcos aqui e no restante do livro é mostrar a autoridade de Jesus. É um rei que está falando. É o soberano que está falando. Aqui está sendo demonstrado para nós a soberania de Deus na pessoa de Cristo. Você não acha estranho, não, alguém chegar à beira do mar da Galileia, trabalhadores estão ali, pescadores, lançando rede, e aí chega alguém junto ao mar, na beira do mar, e diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então,
eles deixaram, olha a palavra que Marcos utiliza, que é a palavra predileta do Evangelho de Marcos. Imediatamente, logo, aparece mais de 40 vezes. Então, imediatamente, logo, sem pensar, praticamente, imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Por que será? Eles não levantam questionamentos, eles não perguntam qual é o projeto, eles não perguntam quais são as implicações. Simplesmente, aquele homem está caminhando junto ao mar da Galileia, olha para aqueles dois e diz: venham, sigam-me. E ele deu essa ordem, porque é assim que está no texto. Ele deu essa ordem e aqueles homens atendem prontamente. O que Marcos quer passar para nós com esse relato? Simplesmente para a gente chamar a atenção para o mar da Galileia, para a pescaria, para aquelas historinhas de criança que a gente conta para as crianças na igreja? Não. O que Marcos quer mostrar é que nós estamos diante de alguém que tem toda a autoridade, a ponto de, quando dá uma ordem, seja para homens, seja para demônios, seja para a natureza, seja para um verme, quando ele dá uma ordem, essas pessoas, esses seres e a própria natureza obedecem imediatamente, por causa da sua soberania, por causa do seu poder, da sua autoridade, pelo fato dele ser rei. Então, isso aqui, meus irmãos, deve nos chamar a atenção. Por isso que a primeira coisa que nós devemos ver nesse relato aqui é que o sujeito principal, a figura que domina toda a cena, toda a história e que está sendo colocada diante de nós é o Senhor Jesus, mostrando a sua excelência, a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, dentre centenas, viu Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim. Aqui não é um convite, aqui é uma ordem. Guarde isso no seu coração. Jesus não está fazendo um convite. Jesus não está dando uma opção para aqueles homens. Jesus não está dizendo: olha, depende do que vocês pensarem, tome uma decisão por mim. Não, ele está dando uma ordem para aqueles homens: vinde após mim. E vindo após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha mais uma vez a ênfase na pessoa de Cristo. É Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem vai fazer desses homens pescadores de homens. Toda a ênfase está na pessoa de Cristo. O olhar de Cristo, o chamado de Cristo, o preparo de Cristo na vida desses homens e o envio de Cristo para esses homens. Ele é o sujeito ativo. Os discípulos são passivos aqui. Eles estão simplesmente recebendo a ordem, eles estão simplesmente sendo comissionados, eles vão ser treinados e eles vão ser enviados. Eles são pura e simplesmente passivos. Meus irmãos, eu creio que a gente já pode começar a tirar daqui algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, é que, como eu disse, Jesus é o sujeito principal, a figura principal. E isso significa dizer que no reino de Deus, na igreja de Deus, quem dita as regras é o Senhor. Quem comanda, quem diz como deve ser, quem comissiona, quem levanta os obreiros, tem que ser o Senhor. A obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, não nossa. A autoridade é completamente dele. Ele é quem está iniciando essa nova sociedade, a igreja. E ele vai chamar quem ele quer, como quer, quando quer,
para a tarefa que Ele quer. Nós devemos nos submeter à autoridade e à soberania do dono da igreja. Isso é importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos sentimos donos da igreja, do pastor aos membros. Nós nos sentimos autoridade máxima na igreja. Nós é que determinamos, nós é que fazemos, nós é que mandamos. Existem os famosos donos de igreja. Pastores que se colocam como déspotas, como tiranos, como donos da igreja. Em alguns casos, isso é literalmente, porque a igreja é dele, foi ele que fundou, o CNPJ da igreja é ligado a ele, tudo na igreja é ligado a ele. Mas muitas vezes, quando isso não acontece com pastores, acontece com membros, famílias fundadoras, pessoas influentes, pessoas que se colocam como donos da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus, e Ele coloca quem quer, Ele tira quem quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Então, a soberania de Deus, que está sendo manifestada aqui. Quando você olhar para esse relato, veja essa figura soberana, cheia de autoridade, de poder, que olha em meio a centenas de pessoas e vê dois homens e diz: esses dois aqui eu vou escolher e eu vou treiná-los, eu vou capacitá-los e eu vou usá-los na minha obra. Soberania de Deus. Ele dá uma ordem para aqueles homens e aqueles homens atendem prontamente. Prontamente. A outra coisa que eu quero aplicar para nós aqui, meus irmãos, não só essa questão de que o Senhor é o dono da obra, é o dono da igreja, é aquele que tem autoridade sobre essa obra, mas que quando Ele chama pessoas simples, Ele chama pessoas humildes, mas Ele não chama pessoas desocupadas. Ele não chama pessoas que estão de bobeira. Isso aqui é emblemático para nós. Por que isso é importante? Esses homens estavam lançando redes, outros estavam com seus pais. E aí o Senhor chega e chama esses homens para a obra, para o trabalho, para estarem sendo treinados por Ele, para levarem adiante o reino de Deus. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Primeiro, esse não é o primeiro encontro de Jesus com Simão e André. Não é o primeiro encontro. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que eles já tinham tido um encontro com o Senhor Jesus. Eles já tinham seguido o Senhor Jesus. Aqui é o segundo chamado. J. Vernon McGee, no seu comentário, ele diz que nós precisamos olhar para esse relato aqui e comparar com os evangelhos sinóticos e ver que existe pelo menos 3 chamados na nossa vida e que está sendo retratado aqui. Primeiro é o chamado para a salvação. Se você ler o Evangelho de João, esses homens aqui, esses 4 pescadores, eles já tinham tido um encontro com Jesus e eles já tinham sido chamados para a salvação. Mas o segundo chamado é o chamado para o serviço. E muito embora aqui nesse texto exista uma particularidade, ou seja, Jesus está chamando aqui Simão e André, depois ele vai chamar Tiago e João, e existe aqui uma particularidade no chamado desses quatro homens. Esse chamado aqui diz respeito não só a eles, mas a todos nós. Ou seja, eu e você somos chamados não só para a salvação, mas nós somos chamados também para sermos pescadores de homens. Assim como Pedro, assim como André, assim como Tiago, assim como João, nós somos também comissionados hoje para sermos pescadores de homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegarmos no capítulo 3, nós vamos ter o terceiro chamado, que é um chamado específico. Qual é o chamado? Dentre esses seguidores de Jesus,
nós vamos ver Jesus chamando agora, dentre os seguidores, 12 homens, e agora vai transformá-los em apóstolos. E esse ministério não tem mais. Esse chamado foi específico para aqueles 12. Então, está dando para os irmãos entender? Primeiro chamado, o chamado à salvação. Nós somos chamados à salvação. O segundo chamado é o chamado ao serviço, à tarefa, a realizarmos a obra de Deus, a sermos pescadores de homens, a seguirmos a Jesus e, seguindo a Jesus, cumprimos a missão de pescarmos homens. E lá no capítulo 3 nós vamos ter o terceiro chamado, que é, dentre esses seguidores, dentre esses discípulos, o Senhor vai escolher 12 homens para serem apóstolos, para serem fundamento da igreja do Senhor. Não tem mais apóstolos hoje, a não ser alguns falsos apóstolos, mentirosos, mas são esses 3 chamados que nós temos aqui no texto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse chamado aqui, muito embora tenha uma particularidade especial na vida desses homens, ele diz respeito a mim e você também. Nós fomos chamados para seguir a Jesus, para ir após Jesus, e nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Então, olha como é que diz o texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, esse texto é muito curioso, porque esse texto aqui, ele abre a discussão no Evangelho de Marcos a respeito do discipulado, da evangelização, da tarefa da igreja de fazer discípulos. E algumas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, olha como é que Jesus diz aqui. Disse-lhe Jesus: vinde após mim. Sigam-me. Venham após mim. Na Nova Almeida atualizada. Caminhem comigo. E por que isso é importante? Porque isso aqui foge à regra do primeiro século, dos discípulos, dos rabis do primeiro século. Deixa eu tentar explicar para você. Era muito comum na época de Jesus você ter mestres e discípulos, seguidores. Isso era comum. Entre os filósofos existia isso. Entre os mestres judeus existia isso. Só que um aluno, um discípulo, um seguidor, era ele que tomava a iniciativa de seguir determinado mestre ou determinado filósofo. A escolha era dele, do aluno. Então existiam os mestres, e aí um aluno dizia: eu quero estudar com o mestre tal, com o rabi tal. E ele se habilitava a estudar com aquele mestre, e o vínculo desse aluno era com a doutrina, com o ensino, com a matéria, com a lei. E não necessariamente com o mestre em si. Ele podia, depois que ele estudasse todo aquele assunto, toda aquela matéria, ele podia desvincular-se daquele mestre, criar seguidores, e ele podia simplesmente se tornar agora um mestre. Então, as pessoas seguiam ideias, doutrinas, mas Jesus não está chamando esses homens para uma conferência teológica, para seguir suas ideias pura e simplesmente. Jesus está dizendo: venham a mim, após mim. Ou seja, é ele que está tomando a iniciativa, diferente de todos os mestres daquela época. Não são os seguidores que estão vindo a ele, é ele que está indo e chamando imperativamente os seus seguidores. Dá para ver a diferença? É o Senhor, é o mestre que está andando junto ao mar da Galileia, que está caminhando, que depois vai passar na frente de uma coletoria e vai chamar mais um. É ele que está tomando a iniciativa.
É Ele que está chamando, é Ele que está convocando. Não são esses homens, não são os alunos que estão tomando a iniciativa, é Ele que está tomando. E dizendo o seguinte: venham após mim. Agora ele não está dizendo assim, venham assistir uma aula de teologia, venham se inscrever na minha escola rabínica, venham fazer um curso teológico comigo. Ele está dizendo, venham ser meus seguidores, venham após mim. Cristianismo não é um conjunto de doutrinas, cristianismo é uma pessoa, é seguir Jesus Cristo, é ser discípulo de Jesus Cristo. Se nós não entendemos isso aqui, meus irmãos, nós não entendemos o Evangelho. Ser cristão, ser discípulo do Senhor Jesus, ser um seguidor do Senhor Jesus, não é você seguir um código de leis, de doutrinas. É você ter uma aliança, um compromisso com uma pessoa, com o Senhor Jesus. Você vai aprender dele, não só um código de ética, não só uma doutrina, mas você vai andar com ele, comer com ele, você vai viver com ele para o resto da sua vida. Você nunca vai estar formado nessa escola aqui. Você sempre vai estar caminhando com o Senhor Jesus. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque tem muita gente que se engana, achando que o cristianismo é você abraçar um modelo teológico, uma linha teológica, ou um viés teológico. Não, querido. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro discipulado, é você ter um encontro com Jesus e você, a partir daquele dia, você passar a ser um seguidor do Senhor Jesus. Detalhe, não é você que escolhe. Tenho essa boa notícia para lhe dizer, não é você que escolhe. É o Senhor quem escolhe aqueles que vão segui-lo, que vão estar com ele. Sabe por quê? Porque se a escolha dependesse de nós, nós somos fracos demais. Nós abrimos mão demais. Aqui mesmo, se você comparar o relato de João com esse aqui, o que aconteceu? No primeiro momento, André chegou para Simão e disse, olha, nós achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. De onde ele? De Nazaré vem alguma coisa boa? Vem ver, vem olhar. E eles encontram Jesus, e tem um encontro com Jesus, e aí o que acontece? Passou uns dias, eles voltam para o mar da Galileia para pescar de novo. Até um dia que Jesus está caminhando, encontra aqueles homens mais uma vez, está vendo eles lá, e Jesus agora dá uma ordem para eles, vinde após mim. E aqueles homens não têm outra escolha, a não ser ir até onde Jesus está. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque eu tenho certeza que se dependesse de mim, eu estava no mundo. Eu tenho certeza que se dependesse da minha natureza, se dependesse de muitas coisas na minha vida, eu não estaria aqui nesse púlpito pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui pura e simplesmente por graça e misericórdia de Deus e soberania de Deus em dizer, venha após mim, e eu não tenho outra escolha, eu não posso fazer outra coisa, a não ser ir ao Senhor Jesus. E foi assim com você, é assim com cada um de nós. Esse chamado soberano, imperativo do rei, cujos seguidores é escolhido por ele mesmo. É escolhido por ele mesmo. É ele que vê, é ele que vai atrás, é ele que chama, é ele quem comissiona. Venham a mim. Relacionamento com Jesus. Oh, meu amado irmão, não adianta nada você ser presbiteriano, batista, assembleano, calvinista, arminiano, seja lá o que for, se você não tem um relacionamento com Cristo. Você tem que ser crente, você tem que ser cristão, você tem que ser discípulo de Jesus. Mas tem muita gente que é um bom presbiteriano, mas está longe de Cristo. É um bom assembleano, assembleano roxo, pentecostal, fogo puro, canela de fogo, mas não tem relacionamento com Jesus, não tem intimidade com Jesus, não é um seguidor do Senhor Jesus. Sabe por quê? Até porque na grande maioria das vezes a pessoa está querendo seguir com seus esforços.
ela abraçou o cristianismo. Não foi o Senhor Jesus que a abraçou. Venham após mim, é a Ele. Quando a gente tem um encontro com Cristo, um relacionamento com Cristo, a coisa é diferente. Se você está aqui nessa manhã por causa do pastor Diogo, eu lamento. Se você está aqui por causa da igreja presbiteriana do Pirangi, eu lamento. Porque o pastor Diogo tem tantas falhas. Se você convivesse comigo uma semana, nunca mais você queria vir aqui. Se eu convivesse com você também, talvez eu não queria nem olhar na sua cara. A nossa igreja tem tantas falhas, porque é formada por pecadores. Agora, se você está aqui porque um dia o dono dessa igreja, apesar da imperfeição dela, chamou você e você tem um relacionamento com ele, louvado seja o nome do Senhor. Vinde após mim. É Ele quem chama. Mas como eu disse, Ele não nos chamou para um curso, para uma aula, para discussões teológicas. Ele nos chamou para um relacionamento com Ele. E Ele nos chamou com uma tarefa. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Venham após mim. Vocês vão ter um relacionamento profundo comigo. E eu tenho uma tarefa para vocês. Vocês estão acostumados a pescar aí os peixes. Mas eu quero usar vocês numa pescaria diferente. Eu quero que vocês pesquem homens. Eu vou fazer. Não é imediato. E isso aqui é importante para nós. São tantas implicações desse texto que daria para a gente passar uns 3 domingos. Mas tem gente que quer chegar na igreja hoje e amanhã já quer estar exercendo liderança. Não foi assim nem com os discípulos. Eles foram chamados, passaram 3 anos com o Senhor fazendo um curso prático. Não era sentar numa cadeira, não. Era um curso prático, andando com Ele, vendo como Ele fazia, ouvindo, vendo a forma como Ele tratava. E aí agora o Senhor vai destiná-los para a obra. Não é de um dia para a noite, meus irmãos. Não é empurrando a porta. Não é querendo subir a qualquer jeito. Vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu tenho uma pescaria diferente para vocês. E diz o texto: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles não questionam, eles não perguntam as implicações, eles estão abrindo mão das suas profissões, da sua vida particular, dos seus sonhos, para viver isso que o Senhor está determinando. Eu não sei se você já parou para pensar nas implicações disso aqui na sua vida. Quando o Senhor te chamou, você parou para pensar na implicação do discipulado? De que agora não é mais você que domina a sua vida, não são mais os seus sonhos, os seus objetivos, os seus ideais que contam, os seus planos particulares, mas que você, quando você é chamado ao discipulado do Senhor Jesus, você tem que estar disposto a abrir mão, até mesmo do seu pai, como vai acontecer aqui na frente, laços familiares, profissão, dinheiro. Está achando que eles ganhavam pouco? A gente tem uma ideia, né? Pescadores da Galileia. Lembre-se, o comércio de peixes aqui era florescente, era algo estrondoso naquela época. Eles tinham barcos, empresas de pesca. Eles exportavam peixe. Mas eles deixaram a rede, que hoje, se uma rede não é barata, daqui é Edmundo, que é pescador, sabe? Vai comprar uma tarrafa hoje, uma tarrafa boa. A tarrafa aqui, na época de Jesus, era em torno de 6 metros. Quanto seria hoje uma tarrafa de 6 metros? Então, R$800 hoje. Imagina aqui. Então, eles estão abrindo mão do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus ideais, da sua própria família, por causa do Senhor Jesus, do chamado dele.
O que me entristece profundamente nos nossos dias, meus irmãos, é que as pessoas querem ser crentes, querem se dizer discípulos do Senhor Jesus, mas não querem abrir mão de nada nos dias atuais. Quer continuar do mesmo jeito. Quer continuar vivendo a mesma vida. Quer continuar exercendo as mesmas funções. Veja, meus irmãos, aqui a profissão deles era legítima. Eles não estavam pecando, eles não estavam errados. Mas o chamado muitas vezes implica em deixarmos até coisas legítimas para seguirmos a Jesus. Imagine coisas que são ilegítimas. Mas hoje as pessoas não querem deixar nem aquilo que é ilegítimo, quanto mais aquilo que é correto, que é legítimo, por amor ao chamado, ao discipulado. Pessoas que chegam na igreja e dizem: olha, pastor, eu quero ser crente aqui da igreja, mas vou logo dizendo, eu moro com uma pessoa e eu não posso casar, porque se eu casar eu perco a pensão, então a igreja ou concorda ou então não fica aqui. Olha, pastor, eu sou crente, mas eu tenho comércio e eu vendo isso, vendo aquilo e eu não posso abrir mão, porque como é que eu vou sustentar a minha família? Olha, pastor, eu quero ser crente, mas eu sou um profissional de determinada área. Eu sei, a pessoa sabe que é errado. Eu sei que é errado, mas assim, é de onde eu tiro meu sustento. Quando o chamado é verdadeiro, meus irmãos, a pessoa abre mão de tudo. É como o profeta lá, que queimou os carros de boi, que matou todos os bois, fez um churrasco, abriu mão de tudo aquilo ali e foi seguir a vida profética. Eu conheci um irmão na minha cidade que no dia que ele ouviu a palavra de Deus, ele se converteu, ele tinha um bar. No mesmo dia ele chegou lá no bar dele, pegou todas as garrafas de cana e jogou no vaso sanitário. E esse irmão, ainda hoje, ele vive de uma lanchonetezinha. Ele abriu mão do passado. Talvez se fosse em algumas igrejas, o pastor ia dizer assim: não, espere mais um pouquinho. Continue com o seu barzinho vendendo cachaça, vendendo cigarro, vendendo isso, vendendo aquilo. Continue. Porque como diz um artista famoso aí, que, entre aspas, se converteu, mas posa para revistas masculinas, faz filme pornográfico, e aí diz: não, é a minha profissão, o que eu faço com o meu corpo não interessa. E inclusive eu falei com o pastor e o pastor disse que não tem nada a ver. O discipulado verdadeiro significa dizer que você vai cortar da sua vida aquilo que muitas vezes é até legítimo, mas que não era o plano de Deus para você. Você está disposto a isso? Se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse assim: larga teu emprego, larga tua parentela, larga tudo que você tem e vem me seguir, você faria isso? Ou você está agarrado lá e agarrado aqui? Venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente. Eles não foram pensar, eles não foram avaliar, eles não foram calcular, imediatamente. E seguiram. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Agora não era jogando rede, era consertando. Eles estavam no barco, talvez depois de uma pescaria longa, de um dia de serviço. Estavam ali consertando. E Jesus chega, vê aqueles homens e chama eles. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Que chamado radical! Que coisa extraordinária! Não tem explicação humana. Esses filhos aqui trabalhavam com os pais. Esses homens aqui estavam junto com Zebedeu nessa empresa de pesca, que com certeza tinha lucro. Zebedeu precisava deles. E eles, como filhos, pelo jeito aqui, filhos bons, filhos que honravam seu pai porque trabalhava com ele. Esses filhos aqui, quando escutam a voz de Jesus chamando eles para segui-lo,
deixam imediatamente. Deixa o pai lá no barco com os empregados. Talvez você diga assim, pastor, eles não foram irresponsáveis? Não, eles não foram irresponsáveis. Eles deixaram o pai lá no barco com os empregados e seguiram após Jesus. Dr. William Hendricks diz que isso não significa dizer que esses homens abandonaram Zebedeu, abandonaram o seu pai, a sua família. Não. Mas o que significa dizer é que para eles aqui, muito mais importante do que o pai, do que o barco, do que a empresa familiar, era cumprir o chamado que o Senhor tinha na vida deles. Isso era muito mais importante. Então, seguiram após Jesus. Eu quero concluir essa reflexão levantando algumas coisas aqui. Algumas eu já coloquei, outras eu quero acrescentar para a gente concluir. Nós temos aqui 10 minutos. Primeiro, o chamado é soberano, como nós vimos. Ele está mostrando a soberania de Cristo, a autoridade de Cristo. Mas segundo, esse chamado é radical. É radical. Não existe para nós outra possibilidade a não ser devotar 100% da nossa vida a Cristo. Ou é 100% ou não é nada. Se você quer dar pedaço para Jesus, você está completamente equivocado. É 100%. Você tem que estar disposto a abrir mão de qualquer coisa, seja legítima, ilegítima, até mesmo laços familiares, por causa do chamado do Senhor. Ou seja, é um chamado radical. Em nada se parece com o que está acontecendo hoje no nosso país. Em nada se parece. Terceiro lugar, é um chamado para o serviço. O Senhor tem uma tarefa para nós. Ele nos chama eficazmente. Esse chamado é radical. Para muitos de nós, ele vai exigir exatamente isso aqui, deixar pai e mãe. Para muitos de nós, ele vai exigir, em casos específicos, abandonar até o posto de trabalho, como ele fez com esses homens e com Levi e com tantos outros. E aí o Senhor vai chegar para você e vai dizer, olha, eu quero você na minha obra, exclusivamente, de tempo integral. E você tem que abrir mão de toda a sua história, de toda a sua vida, para seguir o projeto do Mestre. E esse chamado, ele é para o serviço. Pescar homens. Nós vamos seguir Jesus. Nós, nesse relacionamento com Ele, esse relacionamento pessoal com Ele, viver com o Senhor Jesus 24 horas. E aí, à medida que nós vamos tendo esse relacionamento com Jesus, Ele tem essa tarefa para nós de, uma vez que Ele nos pescou, porque Jesus está pescando esses homens, e pescando de forma eficaz, Jesus foi ao mar naquele dia pescar esses homens. É a pescaria do Mestre. Ele pescou esses homens. Esses homens foram apanhados pela rede da graça, pelo anzol do Evangelho, para nunca mais voltar. Mas o Senhor está dizendo, assim como eu pesquei vocês, eu vou treinar vocês de tal forma que vocês venham pescar outros homens para que o reino avance. Mas essa pescaria do reino, ela tem algumas coisas para nós. Primeiro, por isso que eu fiz aquela introdução. Primeiro, essa pescaria é pessoal. Preste atenção nisso aqui, querido. Você é crente? Você teve um encontro com Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você tem um relacionamento com Ele? Você está na caminhada da vida com Ele, está aprendendo dEle, sendo instruído por Ele? Ok. Vai chegar um momento na sua vida em que agora Ele vai fazer com que você, que foi pescado, vá pescar outra pessoa. Mas é individual. Eles não estavam pescando com rede de arrasto. Eles estavam pescando com uma rede pessoal.
Veja bem, meus irmãos, por que eu estou dando ênfase a isso aqui? Porque quando a gente fala de evangelismo na igreja, geralmente se tem a ideia de um evangelismo institucionalizado. Evangelismo de rede. Evangelismo de massa, de rede de arrasto. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Na época de Jesus, tinha esse tipo de pescaria. E em alguns momentos no Evangelho, a palavra vai ser usada nesse sentido. Qual o problema de nós fazermos uma cruzada, uma campanha evangelística, um evangelismo explosivo? Não tem nenhum problema. Mas o problema, meus irmãos, é quando nós achamos que o evangelismo só deve ser feito dessa forma institucionalizada e nós, individualmente, não lançamos as nossas redes. Quando você não faz discípulos na dinâmica da sua vida, no seu dia a dia. Ele diz, eu farei de vocês pescadores de homens. E como eu disse, tem uma particularidade aqui, que ele está falando com esses 4 homens que vão ser apóstolos. Mas essa tarefa aqui não é só para os apóstolos. Essa tarefa é minha e sua. Então eu quero perguntar para você. Você já teve um encontro com Jesus? Sim ou não? Só você pode responder. Você tem um relacionamento profundo com Jesus? De aprender dele, de seguir a ele, de caminhar com ele, de ser instruído por ele? Ok. A terceira coisa, você individualmente, quem é que você está pescando para o Senhor Jesus? Quando você olha aqui para a igreja, ou quando você olha para qualquer igreja, quem é a pessoa que foi pescada por você? Que foi ganha através da instrumentalidade da sua vida? Quem é? É duro pensar isso, né? Porque nós estamos acostumados a dizer assim, não, a igreja não evangeliza, a igreja não tem plano evangelístico, plano missionário, essa igreja aqui não faz nada para ganhar ninguém. Você é a igreja. O que você está fazendo? Quantos anos de crente você tem? Quantos anos de discipulado você tem ao lado de Jesus? E o que esse discipulado está rendendo na sua vida, a ponto de você ter sido treinado, instruído por ele para ganhar outras pessoas? Você tem a alegria de ter um filho na fé? Você tem a alegria de ter evangelizado alguém? De ter pescado alguém? A Associação Billy Graham, meus irmãos, fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 95% dos crentes são estéreis, não dão fruto. Não pesca ninguém, nem uma piaba. E dizia o seguinte, se isso fosse um fenômeno biológico, a raça estaria em extinção. Meu amado irmão, você não pesca ninguém? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus disposição. Peça a Deus a graça de você ser um pescador de homens. Esse chamado é para você. Esse chamado é para mim. Esse chamado é para um missionário que foi para o seminário e que agora está no campo, mas esse chamado é para você lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, lá no ambiente da sua casa. É para você. É para mim e você. Para nós, eu gostei de uma frase do pastor Hernandes, essa pescaria aqui não é hobby. Essa pescaria aqui não é coisa de final de semana, não. Essa pescaria aqui não é para desencargo de consciência, nem para desopilar, como muitas vezes a gente pensa. Essa pescaria aqui não é algo que você faz no domingo à tarde ou no sábado, não. Jesus está dizendo aqui, vinde após mim e eu vos farei. E eu farei de vocês. A ideia aqui é constante. Eu vos farei pescadores de homens. Evangelização é algo que deve ser feito no domingo, no sábado, na segunda, todos os dias. Todos os dias. Então eu queria que você saísse daqui nessa manhã perguntando isso. Primeiro, será que eu sou um discípulo de Jesus? Fui chamado por ele? Segundo, será que como discípulo de Jesus,
Eu estou cumprindo essa tarefa que ele tem para nós, que é pescar homens? Será que eu estou cumprindo? Se você não está, meu irmão, há tempo para você cumprir essa tarefa. Há tempo ainda para você usar as suas redes sociais, para você usar os seus dons, os seus talentos, as suas redes, para pescar pessoas. Eu acho até interessante, né? Redes sociais. Você já pensou quantos peixes tem lá no seu Facebook, precisando só você lançar a rede? Quantos peixes tem lá? Mas ao invés de você lançar a rede do Evangelho, você fica o dia todinho colocando piada, vídeos que não tem nada a ver, discutindo besteira. Vamos lançar a rede do Evangelho para pescar pessoas. E a outra coisa, para a gente concluir aqui, é que a gente possa ter consciência que nada nem ninguém possa nos impedir de seguir o nosso Mestre. Nada. Corte todos os laços. Abra mão de tudo aquilo que venha impedir você de seguir a Jesus. É um namorado? É uma namorada? Porque tem alguns que é assim, né? Uma vez veio um bonitão aqui para a igreja com a namoradinha descrente. E foi exatamente no dia que eu preguei sobre isso. E aí disse, nunca mais eu vou na igreja do Pirangi, porque eu fui lá e o pastor pregou sobre crente que namora com descrente, que isso é pecado, e o cara veio com a namorada exatamente para cá. Não vou mais para a igreja. Ok. Sem nenhum problema. Agora eu não vou abrir mão da verdade por causa de quem quer que seja. Seja da igreja, seja de fora, seja rico, seja pobre, eu não vou abrir mão. Você que tem que abrir mão da sua vida pecaminosa. Você que tem que abrir mão daquilo que impede você de servir a Deus de forma correta. Você que tem que abrir mão. E tem que ser imediato. Tem que ser como esses homens aqui. Deixa as redes, deixa o pai, deixa tudo e segue o Senhor Jesus. Quando isso acontece, está mostrando que Ele de fato é o nosso Senhor. Que Ele de fato tem autoridade sobre nós. Que Ele sim é o nosso Rei. Agora, quando você não se submete, meu irmão, você está dizendo assim, Jesus pode ser rei para quem quer que seja, não para mim. Não para mim. Porque eu não abro mão da minha cachaçinha, eu não abro mão da namoradinha incrédula ou do namoradinho incrédulo, eu não abro mão de coisas que não agradam a Deus, porque eu sou o Senhor da minha vida, eu faço o que dá no meu nariz. Ok, pode fazer o que você quiser. Agora, não venha dizer que você é um seguidor de Cristo. Se você não abre mão nem das suas opiniões, eu estava vendo o pastor Franklin Ferreira, um post dele essa semana que eu achei interessante. Nesse caso que houve aqui no nosso país, da menina de 10 anos, que foi estuprada, um crime hediondo, o cara tem que ser punido com rigor, mas foi estuprada, ok. Não se falou tanto do estuprador, que deve ser punido. Mas a grande discussão era se poderia fazer o aborto ou não. E para nossa surpresa, cristãos defendendo aquele aborto. Defendendo o aborto. E aí Franklin Ferreira disse, olha, se você defende o aborto, se você defende coisas que vai de encontro à palavra de Deus, você pode dizer que é tudo, menos um seguidor de Jesus. Porque se você é seguidor de Jesus, não é a sua opinião que importa, a sua ideologia política. É o que Ele diz, é o que o Senhor quer. Eu me submeto a Ele. Ele é o Senhor e não eu. E a palavra dele é contra o aborto. A palavra dele vai de encontro a isso. Mesmo que a sua ideologia política, que o seu políticozinho de estimação, que a junta médica que você tanto admira, defenda a palavra de Deus. O Senhor da sua vida e da igreja diz que é pecado. Que só quem pode tirar a vida é Deus. E se você defende o contrário, diga que você é tudo, meu irmão, mas não diga que você é cristão, não. Não diga que você é cristão. Porque você não está fazendo como os discípulos
do primeiro século. E nem você está agindo como Deus quer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos faça sair daqui nessa manhã pensando sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar com Jesus, sobre o discipulado da nossa vida, sobre a nossa caminhada com Ele. Soberano, radical para o serviço, para a tarefa. Deus tem uma tarefa para você. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Deus quer fazer de mim e você pescadores de homens.